Salve, salve nação rubro-negra, salve, salve família Fla Espírito Santo, a nossa Fla S. Estamos aqui para gravar o nosso vídeo pós-jogo, às 5 e pouca da manhã, galera. Estava trabalhando até agora, mas não podia deixar de gravar o pós-jogo para vocês que seguem a Fla S, que são inscritos no nosso canal, que nos ajudam a divulgar a Fla S aí. Então vamos gravar o nosso vídeo pós-jogo. Mas antes disso, lembrar a todos do nosso sorteio. Assim que chegarmos a 1000 inscritos aqui no canal, faremos o sorteio do manto novo do Mengão. Valeu? Só seguir lá olhar lá no nosso Instagram, fla.es, ver as regras. Tem um videozinho lá de 9 segundos explicando tudinho. E aí você vai participar do sorteio assim que chegarmos a 1000 inscritos. Valeu? Vamos ao jogo, galera. Flamengo empatou 2-2 o jogo hoje. Jogou ontem, né, com a Portuguesa. E o que a gente viu em campo? A gente viu o primeiro tempo totalmente desconfigurado, o Flamengo sem vontade, Flamengo sem raça, jogando com os meninos, Vitinho muito apagado, Michael tentando e não conseguindo nada. E a gente viu a Portuguesa ir para cima do Flamengo, abrir o placar e depois fazer o segundo gol, e o Flamengo nada fazia em campo. A mesma coisa que fez o time profissional, né? E com isso veio o segundo tempo, o Rogério deve ter conversado com o time e o time voltou com uma outra postura. Voltou com a postura que todo rubro-negro quer ver no time principal. O time marcando em cima, sob pressão, a Portuguesa não conseguia sair jogando. Toda vez que o Flamengo toda vez que eles tinham a bola, o Flamengo ia para cima e pressionava. E com isso, o Pedro, que ficou apagado no primeiro tempo, brilhou no segundo tempo, fez o 2-1 e depois fez o 2-2 e o Flamengo continuou em cima. Poderia ter ganho o jogo, né? Mas terminou empatado. Muitos falaram aí que o Flamengo tinha que entregar o jogo, que para eliminar o Vasco, o Flamengo, se quisesse eliminar o Vasco, tinha que ter ganho o Vasco, porque elenco tem para isso. Então eu acho que isso é inadmissível pensar nessa situação, né? Acho que o Flamengo é muito superior ao time do Vasco, tem tudo para ser campeão carioca, tem tudo para ser campeão da Taça Guanabara, mas tem que jogar bola. E com o segundo tempo, os meninos mostraram que é possível jogar bola quando se quer jogar bola. O Flamengo não jogou nada no primeiro tempo e no segundo tempo o Flamengo amassou a Portuguesa, que ficou o tempo inteiro atrás, jogando no contra-ataque e não conseguia fazer nada, né? O Rogério Ceni tirou o Rodrigo Caio, poupou o Rodrigo Caio, que vem de contusão, começou a mexer no time, colocou o Muniz, tirou o Pedro, né? Fez várias substituições, botou o Max, fez as substituições e o Flamengo continuou em cima da Portuguesa. Isso que para mim foi muito importante no jogo de hoje. O segundo tempo do Flamengo é o segundo tempo que todo rubro-negro quer ver. Um time com raça e exposição em cima, querendo a vitória. Ela pode até não vir, mas o Flamengo foi buscar o empate e poderia ter ganho o jogo com o time dos meninos, com alguns dos profissionais, mas o time dos meninos, né? E aí, como será o Flamengo de 2021, o Flamengo do Rogério Ceni? Muitos especulam aí que já estão querendo o Renato Gaúcho. Acho que o Renato Gaúcho não é treinador do Flamengo. Acho que o elenco do Flamengo não precisa de um treinador como Renato Gaúcho. Acho que o Rogério pode dar certo sim, se o time quiser jogar bola. A verdade é essa, é assim que eu penso, é assim que eu vejo. Acho que quando o time quer, o time consegue. E hoje, no segundo tempo, no jogo de ontem, diante da Portuguesa, o segundo tempo do Flamengo, o Flamengo mostrou que é capaz sim, até com os meninos. Imagina com um time profissional, né? É assim que eu vejo, é assim que eu penso. Acho que é assim que o Flamengo tem que jogar sempre o segundo tempo do Flamengo. Esse segundo tempo com a Portuguesa. O Flamengo não jogou nada, não marcou nada no primeiro tempo, tomou 2-0, podia ter tomado 3-0, né? O Neneca salvou o terceiro gol no segundo tempo já, salvou o terceiro gol deles, e aí o Flamengo cresceu a partir dali e conseguiu um empate com 2 gols do Pedro.
né? O Pedro, que é um excelente jogador, no primeiro tempo ficou apagado, vem de recuperação, mas sabemos o potencial do Pedro. E quando o Flamengo quer, o Flamengo consegue, porque a capacidade do elenco do Flamengo é muito boa. Então, galera, como a gente sabe o potencial que o Flamengo tem, a gente também sabe que os outros elencos, os outros clubes também sabem disso. E este ano vai ser um ano onde a maioria dos clubes jogarão por uma bola contra o Flamengo. Tentarão jogar no erro do Flamengo. E como evitar o erro? Evitar o erro é simples, é só o Flamengo marcar o time adversário sob pressão. Fez com o Bangu, fez com o Madureira, não fez com o Palmeiras, não fez com o Vasco e fez no segundo tempo de hoje contra a Portuguesa. E funciona muito bem. Basta fazer isso jogo a jogo. O Rogério poupou seus titulares, né? A maioria deles nem relacionado foi para esse jogo, né? Poupou para Libertadores. Então, o que dizer? O que pensar disso tudo, né? A classificação do Carioca é a seguinte no momento. Flamengo é líder com 20 pontos, 10 jogos, 6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 21 gols marcados, 9 gols sofridos, saldo de 12. Volta Redonda, 20 pontos, segundo colocado, 9 jogos, 6 vitórias, 2 derrotas, 2 empates e 1 derrota. O Flamengo tem uma derrota a mais que o Volta Redonda. Mas os critérios de desempate não conta derrota, porque o Flamengo tem 2 derrotas e o Volta Redonda tem os mesmos 20 pontos e está em segundo. Então, como que se define esse campeonato? Vamos completar a tabela aqui. O Fluminense é o terceiro, com 19 pontos. Portuguesa é o quarto, com 18 pontos. Fluminense e Portuguesa também tem 10 jogos. O Vasco e o Madureira tem 15 pontos. O Vasco tem 13. O Botafogo tem 10 jogos e tem 12. Então o Vasco tem 2 jogos ainda. O Vasco pode chegar a 19 pontos. O Vasco tem 2 jogos, pode chegar a 19 pontos. Ele está com 13, ganhando os 6 pontos, fica com 19. A Portuguesa tem 18, é o primeiro dos 4. Então a Portuguesa terá que ganhar o seu próximo jogo, né? Vamos ver aqui, a próxima partida do Campeonato Carioca. As próximas partidas aqui, vamos lá. O Flamengo vai enfrentar o Volta Redonda na última rodada. A Portuguesa vai enfrentar o Boa Vista. E o Vasco vai enfrentar o Resende, né? Então vamos à classificação. O Resende é o oitavo com 11 pontos. O Boa Vista é o nono com 10 pontos. Então, Portuguesa depende de vencer o seu jogo, né? E torcer para o Vasco não vencer o jogo. Um empate do Vasco já classifica a Portuguesa, né? Uma derrota do Vasco classifica a Portuguesa. Então a Portuguesa tem um jogo, o Vasco tem 2. Se o Vasco perder ou empatar qualquer um dos seus 2 jogos, o Vasco está fora do quadrangular. Por isso eu acredito muito que não tinha isso de deixar a Portuguesa vencer. Acho que o Flamengo jamais faria isso. Acho que se o Flamengo quisesse eliminar o Vasco, o Flamengo tinha jogado para ganhar o Vasco. Não teria feito testes diante do Vasco. Teria feito testes contra a Portuguesa, mas aí já estaria muito em cima da Libertadores, né? O jogo foi hoje, foi sábado, e o Flamengo já viaja para enfrentar o Vélez na terça-feira. Então, galera, eu acho que tudo que a gente viu nesse período, 5 jogos dos meninos, 4 vitórias, 1 derrota, 2 jogos do time profissional, 2 vitórias, muito bem ganhos,
em cima do Bangu, em cima do Madureira, marcando sob pressão. E aí veio o Palmeiras na Supercopa, onde o Flamengo não fez pressão, veio o Vasco, o Flamengo também não fez pressão, com o time profissional, com o elenco profissional, e hoje, com a mescla do elenco sub-20 com alguns do profissional, o Flamengo não jogou bem o primeiro tempo, e no segundo tempo, acho que o Rogério conversou com o elenco, exerceu a pressão, e com isso conseguiu o empate e poderia ter saído com a vitória sim, né? Até brincaram que o Rogério tirou o Pedro para o Pedro não ganhar, para não ganhar o jogo. Ele não queria que ganhasse o jogo. Eu não acredito nisso. Acho que ele poupou o Pedro. O Pedro vinha de recuperação, jogou um belo segundo tempo, fez 2 gols. Poderia ter feito mais. O Flamengo chegou muito mais vezes no segundo tempo. O que não fez no primeiro, fez no segundo. Então, a verdade é só uma. Se o Flamengo jogar fazendo pressão em cima do adversário, nenhum adversário aguenta. E espero que isso seja parâmetro para o Flamengo contra o Vélez terça-feira que vem, né? Mas vamos deixar o Vélez para outro vídeo. Vamos falar do jogo aqui. Então, o Campeonato Carioca se decide na última rodada entre Flamengo e Volta Redonda. Estão empatados com 20 pontos. Se o Volta Redonda ganhar, irá a 23, ficará em primeiro, mas na última rodada enfrenta o Flamengo. E se o Flamengo ganhar o Volta Redonda, o Flamengo termina como campeão da Taça Guanabara, porque vai terminar com a mesma quantidade de pontos. Para o Volta Redonda ser campeão, o Volta Redonda teria que tirar um saldo de 6 a mais. O Flamengo tem 12 gols de saldo e o Volta Redonda tem apenas 6. Então, o Volta Redonda, que joga com o Flamengo, que joga amanhã, vamos ver a partida de amanhã do Volta Redonda. O Volta Redonda enfrenta amanhã o Bangu, no caso hoje, né? Então, o Volta Redonda teria que ganhar o Bangu de 6 a 0, 7 a 0 e não perder para o Flamengo. Que aí o Volta Redonda seria campeão da Taça Guanabara. Acho muito difícil que o Volta Redonda consiga um placar tão elástico em cima do Bangu, mas futebol é dentro de campo, tudo é possível. E mesmo que consiga, terá que enfrentar o Flamengo na última rodada. Então, se o Volta Redonda meter um 7 a 0 no Bangu, o Volta Redonda fica com 23 pontos e 1 gol de saldo, certo? A mais que o Flamengo, vai a 13, o Flamengo vai ficar com 12. E aí, Flamengo e Volta Redonda se enfrentam. Se o Flamengo ganhar o Volta Redonda de 2 a 0, o Flamengo fica com um saldo de 14 e os mesmos 23 pontos, né? E aí se saga campeão da mesma forma. Então resta ao Volta Redonda ganhar o seu jogo amanhã e jogar por um empate diante do Flamengo, porque a derrota dá o título da Taça Guanabara ao Mengão. Esse é o retrato do Campeonato Carioca, a primeira fase da Taça Guanabara, e eu acredito que o quadrangular final será Flamengo, Volta Redonda, Fluminense e a Portuguesa. Para mim serão esses quatro times, onde o primeiro pega o quarto e o segundo pega o terceiro. Então, provavelmente, se o Flamengo for campeão, pegará a Portuguesa, caso a Portuguesa se classifique. Se classificar o Vasco, será Flamengo e Vasco, Volta Redonda e Fluminense, ou Fluminense e Volta Redonda, dependendo de como termine as posições, né? Esse é a melhor forma para a gente, mas se a gente for vice-campeão, a gente pega o terceiro. Então pode ser que tenhamos um Fla-Flu e um Volta Redonda e Portuguesa, ou um Volta Redonda e Vasco na outra semifinal da Taça Rio, se o Flamengo não vencer o Volta Redonda na última rodada. Pode ser um Fla-Flu se o Flamengo perder, ou pode ser um Flamengo e Vasco, um Flamengo e Portuguesa, se o Flamengo ganhar o Volta Redonda na última rodada. Então é dessa forma que provavelmente terminará o Campeonato Carioca. Portuguesa e Vasco decidem a última vaga, né? E Flamengo e Volta Redonda brigam na última rodada para ver quem será o campeão da Taça Guanabara. Então é isso, galera. Terça-feira,
Flamengo já entra em campo contra o Vélez e depois, né, retorna para enfrentar o Volta Redonda no dia 24. Hoje são 19, hoje são 18, domingo, segunda 19, terça-feira 20. Então dia 20, Flamengo e Vélez pela Libertadores lá na Argentina e depois dia 24, Flamengo e Volta Redonda, Maracanã, né, para definir o campeão da Taça Guanabara. E com isso definirá também os 4 classificados para semifinais da Taça Rio e final da Taça Rio. Acredito, os formatos já disse aqui, se o Flamengo for campeão, ele pega o Vasco ou Portuguesa, se o Flamengo for vice-campeão, ele pega o Fluminense, provavelmente, e o Volta Redonda sendo campeão, pega a Portuguesa ou Vasco, sendo segundo, pega o Fluminense, que é o terceiro. Acredito que termine dessa forma. Valeu? Então é isso, galera. 5 e pouca da manhã, deixa eu olhar a hora aqui. 5h35 da manhã, gravando pós-jogo para vocês. Vocês merecem, estava trabalhando até agora. E eu tenho que estar aqui sempre para gravar para vocês, porque vocês merecem. Vocês ajudam o canal, vocês estão inscritos lá no canal, assistem os vídeos, deixam um like. Pedir a vocês que deixem um like no vídeo, visualizem lá, divulguem para os amigos e assim a FlyS vai crescendo devagarzinho. Valeu? Saudações rubro-negras, fiquem todos com Deus. Não foi uma vitória, mas foi um empate, bem jogado no segundo tempo, mal jogado no primeiro tempo, mas muito bem no segundo tempo. Vamos torcer que tudo se encaixe e que terça-feira seja totalmente diferente diante do Vélez Sarsfield lá na Argentina. Valeu? Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo sempre. Tamo junto. Fui.